Imagine uma força tão poderosa que nem mesmo a luz consegue escapar. Um abismo cósmico onde as leis da física simplesmente deixam de fazer sentido. Hoje, vamos mergulhar nos buracos negros mais assustadores e extremos do universo. Prepare-se, porque o que você está prestes a ver é simplesmente inacreditável. Um buraco negro nasce quando uma estrela muito massiva entra em colapso sob a própria gravidade. Imagine algo com a massa de milhões de sóis, comprimido em um único ponto. O resultado é um campo gravitacional tão intenso que nada escapa, nem a luz. Mas existem vários tipos de buracos negros, e alguns deles são verdadeiramente monstruosos. Escondido a bilhões de anos-luz da Terra está Tom 618, o maior buraco negro já registrado. Ele tem mais de 66 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Só o disco ao redor dele é maior que a Via Láctea inteira. Se ele estivesse no lugar do nosso Sol, engoliria todos os planetas até além de Plutão. Um verdadeiro devorador de galáxias. Mas não precisamos ir tão longe para encontrar um buraco negro assustador. No coração da nossa própria galáxia vive um gigante adormecido, Sagitários A. Ele pesa cerca de 4 milhões de sóis e está a 26 mil anos-luz de nós. E o mais assustador, ele pode acordar. Alguns buracos negros viajam pelo espaço como assassinos invisíveis. São os buracos negros errantes. Eles não emitem luz, não avisam, não brilham. Podem estar cruzando nossa galáxia neste exato momento. E se passarem perto do nosso sistema solar, o caos seria inevitável. Alguns buracos negros desafiam até o bom senso, como o buraco negro que gira a quase 99% da velocidade da luz, ou aquele que engasgou ao devorar uma estrela, emitindo luz semanas depois. E o mais bizarro, buracos negros primordiais, teoricamente criados logo após o Big Bang. Se um ser humano caísse em um buraco negro, a gravidade ao redor de seus pés seria muito mais forte do que a gravidade ao redor da cabeça, o que causaria um fenômeno chamado espaguetificação. O corpo seria esticado até que fosse destruído. No entanto, para um observador distante, pareceria que você nunca cruzaria o horizonte de eventos, pois o tempo ficaria extremamente dilatado. Embora saibamos muito sobre os buracos negros, muitos mistérios permanecem. Como eles se formam? O que acontece quando dois buracos negros se colidem? Ou ainda, será possível viajar para dentro deles e voltar? A pesquisa continua, e com o avanço da tecnologia, podemos descobrir mais sobre essas incríveis maravilhas cósmicas. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein, formulada no início do século XX, foi crucial para a compreensão dos buracos negros. Segundo Einstein, a gravidade não é apenas uma força, mas uma curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massas. Buracos negros são a prova de que essa teoria está correta, pois sua existência foi prevista com base nas equações de Einstein. Em 1974, o físico Stephen Hawking propôs uma teoria revolucionária. Buracos negros podem emitir radiação. Chamado de radiação Hawking, esse fenômeno ocorre devido a flutuações quânticas perto do horizonte de eventos, criando partículas e antipartículas. Essa radiação pode, eventualmente, fazer um buraco negro evaporar. A descoberta desafia o entendimento tradicional de que nada pode escapar de um buraco negro. Buracos negros também afetam o tempo. De acordo com a teoria da relatividade, quanto mais forte a gravidade, mais lento o tempo passa. Isso significa que, se você estivesse perto de um buraco negro, o tempo passaria mais devagar em relação a alguém distante. Esse fenômeno é chamado de dilatação do tempo, e no horizonte de eventos o tempo praticamente pararia. Quando um objeto se move a uma velocidade muito alta, próxima à velocidade da luz, o tempo para esse objeto passa mais devagar em relação a um observador em repouso. Ou seja, se você estivesse viajando em uma nave espacial próxima à velocidade da luz, o tempo passaria mais devagar para você, comparado a quem ficasse na Terra. Em campos gravitacionais mais fortes,
o tempo também passa mais devagar. Isso significa que, quanto mais perto de um corpo massivo, como um planeta ou uma estrela, mais devagar o tempo passa em comparação com um observador em um local com menor campo gravitacional. Esses efeitos de dilatação do tempo, embora extremamente pequenos nas velocidades e campos gravitacionais que experimentamos no dia a dia, se tornam significativos em situações extremas, como em viagens espaciais de alta velocidade ou perto de buracos negros. Alguns cientistas acreditam que buracos negros podem estar relacionados com a origem do universo. Após o Big Bang, enormes quantidades de matéria colapsaram, formando buracos negros primordiais. Esses buracos negros podem ter desempenhado um papel fundamental na evolução do cosmos, ajudando a moldar a estrutura das galáxias e até mesmo sendo responsáveis por influenciar a formação de estrelas e planetas. Nos próximos bilhões de anos, as estrelas do universo eventualmente se apagarão, e as galáxias se afastarão cada vez mais umas das outras. O destino final de muitos buracos negros pode ser a evaporação total por meio da radiação Hawking. Porém, esse processo levaria trilhões de anos. No final, o universo pode acabar sendo dominado por buracos negros envelhecidos e, eventualmente, pela morte térmica, onde toda a matéria se dispersa. Em 2019, cientistas deram um grande passo ao capturar a primeira imagem de um buraco negro. Utilizando o telescópio Event Horizon, a equipe de pesquisa conseguiu fotografar o buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87. A imagem foi um marco, confirmando muitas das previsões teóricas sobre os buracos negros e abrindo portas para futuras descobertas. Buracos negros continuam sendo um dos maiores mistérios do universo. Eles desafiam as leis da física, nos fazem repensar nossas noções de tempo e espaço e nos lembram da vastidão e da complexidade do cosmos. E à medida que a ciência avança, quem sabe que outros segredos os buracos negros ainda têm a revelar. Os buracos negros são mais do que apenas objetos cósmicos. São portais para o desconhecido. E quanto mais aprendemos sobre eles, mais percebemos o quão pouco sabemos sobre o universo. Curtiu essa viagem pelo lado mais sombrio do universo? Então deixa o like, se inscreve no canal Infinity Space e ativa o sininho. Porque os próximos mistérios do cosmos estão mais perto do que você imagina.